Uma boa noite para todos, os ouvintes da palavra do Senhor. Dizer que Deus é bom, que Deus tem uma palavra nesta noite para cada um de nós. Queria que os irmãos, se pudessem, abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 36 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. E de antemão aqui eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos está dando. Confesso que quando o Alexandre me convidou, eu tentei passar para outro, mas Deus sabe de todas as coisas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria para administrar a sua palavra. E de antemão eu quero também agradecer ao Alexandre pela vida dele. Dizer que o que ele faz aqui, essa pequena obra que ele faz, ele vai ser recompensado lá no céu. Que lá no céu ele tem um galardão que é Deus que vai dar a ele. E eu creio que ele vai receber a sua coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versos 36 em diante. Vamos ler vamos ler aqui alguma palavra aqui de Deus e vamos ver o que Deus pode nos falar nesta noite. Amém? Fala mais ou menos assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chama. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite Deus te chama. Você que não conhece a palavra, você que não tem o conhecimento da palavra, mas Deus nesta noite te chama porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele nos deixou uma missão muito importante, que é ir de pregar o seu evangelho para toda criatura. Porque aquele que nele crê, viverá, mas aquele que não crê, a palavra de Deus diz que é condenação. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele nos faz uma promessa, irmãos. Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida, para o nosso lar. Deus é aquele conselheiro, é aquele amigo que nos oferece o melhor. Vai depender de nós buscarmos a palavra dele ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós damos atenção às pessoas que querem o nosso mal, mas aquele que quer o nosso bem, muitas das vezes nós desprezamos. Às vezes nós preferimos dar ouvido à conversa de amigos, ao invés de dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. E Jesus, Ele morreu naquela cruz por mim e por você, pecador. Porque lá em Romanos vai falar que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estávamos separados da glória de Deus. Mas Deus, Ele olhou para nós, irmão. Ele viu coisa em mim e em você, ouvinte da palavra do Senhor, e Ele investiu. E Ele investiu o seu melhor por mim e por você, que foi dar o seu Filho único por morrer por nós naquela cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que todas as dores que eu e que você sentimos, Ele também sentiu quando Ele estava sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Deus, Ele tem uma promessa, Ele fez uma promessa. E essa promessa que Ele fez, Ele quer incluir eu e quer incluir você, irmãos. Se nós cedermos a palavra do Senhor, se nós ouvirmos a sua palavra e colocar em prática. A Bíblia, ela vai falar em 2 caminhos, irmãos. Querendo você sim ou não, a Bíblia ela fala de 2 caminhos. O caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele morreu naquela cruz, irmão, mas Ele fez uma promessa para mim e para você. João 14, versículo 1, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai, no céu, há muitas moradas, irmãos. Ele foi preparar um lugar, irmão. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, irmão, Ele quer te dar salvação. A porta ainda está aberta, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. E nessa promessa que Deus fez, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a você visitante da palavra, só vai entrar aquele que estiver preparado, irmãos. Aqueles que renunciaram, meus queridos. A Bíblia vai falar que a parábola das 10 virgens, que 5 eram preparadas e 5 estavam despreparadas na palavra de Deus. E a palavra vai dizer que quando o noivo veio, que a promessa que Deus fez é que vai mandar Jesus para ir nos buscar, louvado seja o nome do Senhor. Os que tiver preparado vão subir, mas os que tiver, infelizmente, irmão, vai ser condenação eterna, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus veio, que aquelas 5 virgens estavam preparadas, ele fechou a porta. E as outras 5 ficaram vagando. E eu, irmão, não tenho poder para fechar a porta. Irmão nenhum tem poder para fechar a porta. O diabo, ele não tem poder para fechar a porta. Mas depois que Deus fechar, irmão, acabou, irmãos. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós analisarmos lá na palavra de Deus, que se encontra lá em Gênesis, a gente vai ver que o povo andava pecando demais. E Deus, ele fala com Noé e manda Noé construir uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé constrói aquela arca e começa a evangelizar e falar da palavra de Deus. E o povo tinha Noé como um bobo. O povo começava a esculachar Noé, a mangar de Noé, a fazer Noé de menino. Mas a palavra de Deus diz que quando Noé terminou de construir aquela arca, louvado seja o nome do Senhor, aí ele fala para Noé para colocar um casal de cada animal ali dentro. E por último, a família de Noé. E a Bíblia vai dizer que depois que todos entram naquela arca, aí o próprio Deus, ele vai e ele fecha. E ali a gente leva a entender, irmãos, que houve ali um grande clamor, um choro eterno. Mas Deus não ouviu, Deus não abriu a porta. Porque depois que ele fecha a porta, irmão, acabou-se, irmão. Então a porta da salvação hoje ela está aberta para mim e para você. Quer você esteja pronto ou não, irmão, um dia ele virá. Jesus foi para o céu, mas ele fez uma promessa, irmão, de voltar. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica nessa de dizer, não, depois eu me preparo, depois eu vou para a igreja, depois eu me reconcilio. Irmão, o dia de se reconciliar é hoje. Hoje a porta está aberta para você, amanhã ela pode não estar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. O maior problema que Deus encontra, irmãos, é no ser humano, é no homem. Deus, ele não tem problema com os animais. Deus, ele fala com os animais obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta, depois que ele desafia Jezabel e que ele foge para um lugar deserto, a Bíblia vai dizer que Deus alimentou ele através dos pássaros. Mandou os pássaros levar o que? O alimento para ele durante o dia e durante a noite. Mostrando para mim e para você que Deus, ele não tem problema com os animais, ele não tem problema com o tempo. A Bíblia vai falar que estava Jesus e os seus discípulos no barco. E ali o barco começa a se agitar com as ondas e com o vento. E os discípulos, ele é desacreditado, acorda Jesus. E Jesus se levanta e com a só palavra ele repreende o mar e o tempo. Provando para mim e para você que ele não tem problema com o tempo. Mas Deus todas as noites, irmão, todos os dias, ele tenta falar ao nosso coração. E nós resistimos à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós resistimos, irmãos. Deus, ele tem o melhor para mim e para você, irmão. A boa obra que ele começou na minha e na tua vida, ele é fiel para cumprir, irmãos. Vai depender de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Só depende de nós, irmão. A porta hoje está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Deus, ele tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. Basta você ceder ao chamado que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bondoso, irmão, ele é amoroso. E saiba você nesta noite que para ter o perdão de Deus, para ter a salvação, você tem que liberar também o perdão. Porque não há salvação se não tiver um perdão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, a palavra dele vai dizer que depois que nós aceitamos ele pega o nosso pecado e coloca no mar do esquecimento. Ele esquece tudo de errado que nós fizemos. Mas o homem não. O homem, se alguém aprontar contra ele,
ele pode até perdoar, mas ele não esquece. A Bíblia vai falar que José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E no dia que os seus irmãos estavam junto no Egito atrás dele, ele vai dizer: lembrei do mal que vocês me fizeram, mas o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Então perdoar, irmão, não é aquela coisa de eu perdoo, mas eu quero distância. Eu perdoo, mas não quero te ver mais. Jesus não faz isso com nós. Já pensou se Jesus nos perdoasse e dissesse: eu não quero nada mais contigo, eu te perdoo, mas eu quero distância? Não, Jesus não faz isso com nós, irmão. E muitas das vezes nós queremos perdoar, mas mantendo a distância do próximo. A Bíblia vai dizer que se não fosse as misericórdias de Deus, irmão, o inimigo nos teria devorado vivo. Então, perdoar, irmão, não é querer manter distância. Perdoar é você ver a pessoa e não sentir mais nada. José, ele viu os seus irmãos, lembrou do mal que eles fizeram, mesmo sem ele fazer nada, mas ele perdoou e não sentiu nada no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o texto que nós lemos fala um pouco da história de Pedro. A Bíblia vai falar que Pedro é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando ele veio para essa terra, que começou o seu ministério, ele junta ali os seus discípulos e começa a ensinar e falar acerca do reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a pregar sobre o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Queira você sim ou não, queira você acreditar ou não na palavra de Deus, mas um dia essa promessa vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que depois que ele pregou para aquela multidão, mais de 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo de Deus. Mais de 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, irmãos. E o que falta para nós, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmão. Deus é misericordioso. Só nele nós encontramos, irmão, um refúgio, irmão, fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque na igreja que nós congregamos, irmão, todos os domingos tem na faixa de 4 a 5 visitantes. Mas quando vem um apelo no final, e o pastor ele tem que fazer o apelo para saber se a pessoa quer aceitar Jesus ou não, muitas delas dizem que hoje não. Talvez amanhã, hoje não. Sabe e entende que Jesus é bom. Sabe que em Jesus encontramos o repouso. Sabe que em Jesus nós conseguimos resolver os nossos problemas. Só Ele, irmão, que faz isso. Mas o ser humano não quer ceder. O ser humano ele tem dificuldade para entender o plano de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar de uma eternidade, irmãos. Uma eternidade com Jesus. Eu não sei qual é a eternidade que você quer viver. A Bíblia ela fala de 2, irmão. Eu não sei qual é o preço que você tem pela sua alma, mas eu quero te dizer que Deus ele tem a tua alma por coisa preciosa, irmão. Ele sente ciúme do teu espírito, da tua alma, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa oportunidade, irmão, eu quero trazer algo para você pensar. Eu quero trazer algo aqui para ficar na sua imaginação para você. Você pode estar dizendo: não, esse irmão está doido. Mas a Bíblia vai dizer que para os que não conhecem a palavra de Deus, é loucura mesmo. Mas os que são aceitos em Cristo Jesus, é poder de Deus. E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para os meus amados irmãos, que o diabo, irmão, ele sabe que ele já perdeu. A gente pode aprender algo precioso que o diabo faz, que muitas das vezes a gente não faz. O diabo, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que o fim dele ele vai ser derrotado. Ele sabe que no final ele vai ser aprisionado. E nós, irmãos, sabemos que em Cristo Jesus vamos ser vencedor. A gente sabe que Deus ele vai nos coroar. A gente sabe que Deus ele preparou uma casa para cada um de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo dia nós desistimos, irmãos. Todos os dias nós queremos largar Deus, sabendo que com Ele teremos vitória. E por que o inimigo, sabendo que ele vai ser derrotado, ele não desiste, irmão? Todas as noites ele se acorda, todos os dias ele se acorda, irmão, bravando, como se não houvesse amanhã, tentando nos afetar, tentando nos afastar da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas credes, irmão, credes na palavra de Deus. Porque o propósito do inimigo, irmão, ele já sabe, ele vai ser derrotado, ele vai ser aprisionado. Mas o nosso não, o nosso ainda vai depender de cada um de nós. Hoje a gente pode dizer que está salvo, mas amanhã vai depender de nós, irmão.
Então o propósito do inimigo não é mudar o futuro dele, mas é mudar o nosso. Porque se nós morrermos sem Cristo, é condenação. Mas se nós morrer em Cristo Jesus, é vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso erro, o nosso pior erro, irmão, é de achar que para aceitar Jesus nós temos que estar perfeito. Para aceitar Jesus, muitas das vezes a gente achamos que a gente tem que não ter mais nenhum vício. E na verdade não é isso, irmão. Jesus, ele te chama nessa noite da forma que você está. Seja lá qual for o poço que você está vivendo, mas Deus te chama, irmão. Porque Ele nos pega, nos coloca no chuveiro da sua graça. Nos dá um banho, irmão. E nos coloca num trono de glória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele morreu como unigênito. Mas quando ele ressuscitou como nosso irmão primogênito. Ele nasceu como nosso irmão primogênito. Ele tem algo maravilhoso para nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele pregava sobre isso, sobre arrependimento, irmão. Entenda, irmão, que para a gente ter o perdão de Deus, precisamos perdoar o nosso próximo. E é uma coisa que muitas das vezes é difícil para mim, é difícil para você. Mas querendo você ou não, para subir no céu, tem que liberar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele fez essa promessa que um dia ele vai vir buscar a sua igreja santa. Ele vai vir buscar um povo que ele comprou, um povo que ele adquiriu, irmão. Ele nos chama de propriedade peculiar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Olha que coisa boa, irmão. Tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Aí em Salmos 34, no versos 8, o salmista, ele vai dizer assim: provai e ver de como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele crê. Olha o que o salmista vai dizer, irmão. Salmista, o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Olha o que ele pergunta, o que ele fala para nós. Provar e ver de como o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que uma mulher, quando ela prova de uma comida, é para saber se a comida está boa, é porque ela tem dúvida. Mas o salmista, ele sabia do amor de Deus. Ele sabia que quando a gente se entrega para Deus, não tem mais volta, irmão. Por isso que ele diz: prova e vê que o Senhor é bom. Deus é bom, irmão. O inimigo é que não presta, irmão. O nosso pior problema, irmão, de às vezes a gente dizer que aqui é o inferno. Muitas das vezes, não sei se você já ouviu no celular, não sei se o nosso irmão Alexandre que já ouviu, mas tem muitas pessoas que às vezes o inimigo seta ele tanto, coloca ele em tantos perrengues que ele diz, compara a terra como o inferno. Mas aí eu pergunto, no inferno tem uma praia para você tomar banho? Não tem. Tem uma águazinha de coco para você beber, para se refrescar? Não tem, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem. A Bíblia vai falar, irmão, da parábola de Rico e Lázaro. E havia um homem rico que comia das melhores comidas, que vestia as melhores roupas, e não lhe faltava nada. Louvado seja o nome do Senhor. E que na sua porta havia um homem pobre, o homem que mendigava pelas migalhas que caía da mesa do rico. E ainda mais, a Bíblia diz que aquele homem era tão indefeso que até os cachorros, cães, lambiam das suas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o pobre, o Lázaro, ele morreu. E foi ser consolado por Abraão, no paraíso. E a Bíblia também vai falar que com pouco tempo o rico morreu. E foi sepultado e foi para o Hades, um lugar de tormento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que o rico, a alma dele viu Lázaro sendo consolado no paraíso. Aí o que ele faz? Ele clama a Abraão. Ele clama. Aí Abraão vai falar para ele: este meu filho aqui, quando estava com vida, não tinha nada. E tu tinha tudo e não ajudou. Ele estava dizendo: tu tem a oportunidade de ajudar teu próximo, tu não ajudou. É por isso que tu está apagando nesse fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele clama, ele diz: manda pelo menos Lázaro melar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua. Para você ver, irmão, que o inferno é coisa séria. O homem estava sofrendo, mas ele deixou para clamar depois de morto. O que ele não fez em vida, ele fez depois de morto. Depois de morto, irmão, segue-se o juízo. Então hoje você tem a oportunidade, irmão. A porta da salvação eu não tenho essa capacidade de fechar. Homem nenhum não tem, o diabo não tem capacidade de fechar, irmão. Mas no dia que Deus fechar, já era, irmão. Depois que Deus fechar, já era. Então a oportunidade é essa, irmão.
oportunidade é hoje. Hoje a porta está aberta para você. Amanhã possa ser que ela não esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, Ele tem misericórdia de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Muitas das vezes pensamos até em desistir, mas tem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando morreu, Ele deixou o seu Espírito Santo para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, irmão, se ouvir a voz do teu coração, se ouvir a voz de Deus, irmão, não endureçais, irmão. Ele está à porta, irmão, esperando só você abrir para receber Ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem um plano de salvação na vida de cada um de nós. A Bíblia vai falar que Ele não se agrada na morte do ímpio, irmão. Essa é a razão dele estar te dando o livramento, e muitas vezes tu não está vendo o livramento que Ele te dá. Deus, Ele também age na nossa vida no oculto, sem que a gente perceba. Porque o que Ele quer é que nós morremos, mas a nossa salvação garantida. Então vai depender de mim e de você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem algo profundo contigo, irmãos. E o nosso maior erro é de achar, irmão, que esse dia Ele não vai vir para nos buscar, irmão, mas Ele vai vir. Esteja atento, irmão, esteja atento, porque Deus, Ele vai vir buscar a sua igreja, um povo que Ele elegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a salvação é de graça, irmão, mas lá atrás Jesus, Ele pagou um alto preço, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Um preço de cruz, um preço de sangue. E hoje você tem essa oportunidade, irmão, de estar aceitando esse Deus maravilhoso, irmão. O que Ele pode fazer na nossa vida, irmão, é coisa extraordinária, coisa que só dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, ouvinte da palavra do Senhor, que está ouvindo essa live, irmão, possa ser até que não seja o que você queria ouvir, mas Deus, irmão, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Aí tem muitas pessoas que às vezes elas questionam, mas tem tanto irmão que a gente vê passando por sufoco, passando por perrengue, porque é evangélico, por que Deus não cuida dele, por que Deus não deu isso? Irmão, saiba que saiba que no pecado, irmão, se não houvesse dor, irmão, o pecado seria uma coisa boa, se não tivesse a dor. E tudo que nós fazemos tem a consequência, irmão. Todo pecado que nós cometemos tem a consequência. A consequência um dia vem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar que Jacó, ele enganou o seu pai a tomar a primogenitude do seu irmão. Ele enganou Jacó. Se você estiver vivendo uma vida do erro, irmão, saiba de uma coisa: na medida que você engana, você também será enganado. Jacó, ele enganou o pai dele. E Labão também enganou Jacó. Futuramente enganou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nesta noite, irmão, você está com a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão. Sabendo que o Evangelho de Cristo, ele muda, irmão. Ele transforma. É uma transformação de dentro para fora. Ele não fala de facilidade, irmão, mas ele fala que com Jesus a gente vai vencer todas as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje essa porta está aberta, amanhã ela pode não estar, irmão. O futuro só pertence a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, porque Ele tem cuidado de mim e da minha família de uma forma especial, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mais a minha esposa, a gente passamos por um processo muito difícil, doloroso, que algumas pessoas conhecem, irmãos. E Deus fez coisa que aos olhos carnal o homem não acredita. Mas nós que vivemos essa experiência, nós acreditamos. Nós perdemos nosso primeiro filho, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos uma grande dificuldade para ela poder engravidar, irmãos. Eu já estava desacreditado, mas mesmo assim, minha esposa todas as noites, né, a gente orava. A gente buscava Deus, mesmo fraquinho, orando para que Deus pudesse abrir a madre dela, para que ela pudesse engravidar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos honrou, irmão. Deus usou um irmão para revelar a gravidez dela, irmão. E usou uma outra pessoa para confirmar, irmão. Porque isso é o agir de Deus. Deus, ele age na nossa vida, irmão, de uma forma gloriosa, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa, ela tinha, como é que eu posso falar? Quando a regra dela chegava, ela tinha o costume de atrasar até 5 dias e ela já ficava alegre, já ficava ansiosa. Mas quando era no sexto, descia aí já vinha aquele desânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus porque na semana antes da gente fazer o exame da gravidez dela, eu já tinha ido até numa clínica para saber se o problema era meu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus nos presenteou, irmão. Deus nos presenteou com uma criança maravilhosa que é o Gerson Gabriel. E hoje eu sou grato pela vida dele, irmão. Então Deus, ele faz coisas, irmão, que aos olhos humanos, irmão, ninguém acredita, mas a pessoa que está vivendo, irmão, sabe do agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou já pertinho de encerrar, irmãos. Então entende, irmão, eu não sei qual é o problema que você está passando nessa noite, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei se a sua dificuldade é para engravidar, eu não sei se a sua dificuldade é para arranjar um emprego, eu não sei se a sua dificuldade é um problema de saúde, mas eu quero que você saiba nesta noite, irmão, que Deus, ele pode fazer tudo por você, irmão. Tudo que pedis no nome do Senhor e credes no coração, ele é fiel, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode conceder tudo aquilo que você pedir, irmão. Basta você ter fé, porque a fé move montanha, irmão. E nós que somos cristãos, nós vivemos através da fé, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu quero aqui agradecer a minha oportunidade a Deus por esta noite. Dizer que Deus é bom, irmão, que Deus é maravilhoso, irmão. Ele morreu naquela cruz do Calvário, irmão, por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.